O Constantine é um dos personagens mais originais e diferenciados das HQs. As suas histórias costumam ser pesadas e com um clima de terror. E nesse vídeo eu vou te contar a história do confronto do Constantine contra os maiores demônios e os líderes infernais. E essa história vai te aprofundar muito no personagem e no universo DC. E então, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E se você curte o Constantine, saiba que eu tenho um vídeo que conta a história mais marcante da vida dele. E é muito importante que você veja esse vídeo, até para você ter mais detalhes de alguns personagens que aparecerão aqui nessa história. E eu também tenho um vídeo sobre a história de vida do personagem e também dos seus poderes. Os links todos estarão na descrição e no card no final do vídeo. Mas agora, vamos à história. A história começa com Constantine dizendo que vai morrer. Ele mesmo diz que é um cara cheio de arrogância e que costuma desafiar a loucura. Que ele é alguém que pode tirar um demônio do seu corpo, mesmo que isso custe muito caro. Pra você, lógico. E por ele se considerar tão especial, ele esperava ter uma morte também especial. Sabe, morrer da mesma forma que viveu. Ele esperava morrer em uma armadilha do inferno ou algo igualmente grandioso. Mas ao invés disso, ele apenas estava sentindo muita dor e tossindo sangue. Ele chegou a pensar que poderia ser o sangue de demônio que ele tinha bebido, mas ele, por acaso, resolveu ir ao médico e descobriu que, na verdade, o que ele tem é um câncer de pulmão em estágio avançado. E após receber essa notícia, e sabendo que o seu fim estava próximo, ele resolve dormir. Mas assim que ele pega no sono, ele vê a Astra e todos os seus amigos que morreram durante todo esse caminho. E vale lembrar que muitos deles morreram por culpa ou negligência do próprio Constantine. E isso mostra o tamanho da culpa que ele carrega. Mas ao acordar do pesadelo, ele faz aquilo que todo mundo que tem câncer de pulmão deve fazer. Ele resolve fumar. Cara, noção zero. E sabendo da sua morte, o Constantine resolve visitar um dos seus melhores amigos. E ele percebe que o seu amigo também não está nada bem. E na conversa, o Constantine novamente lembra dos seus vários amigos que morreram. E vale ressaltar que praticamente ninguém que começou as histórias do Constantine estava vivo nesse momento. Praticamente todos haviam morrido, e aqueles que não morreram tiveram as suas vidas completamente arruinadas. E para piorar o drama todo, ele descobre que esse grande amigo dele, que se chamava Finn, também estava morrendo. Só que no caso dele, por problemas de fígado, já que ele bebia demais. O cara era tão beberrão que ele aprendeu a fazer um tipo de cerveja especial com água benta. E essa não é uma informação aleatória, ela é bem importante, então grava ela. E depois deles beberem juntos, é mostrado que para esse amigo do Constantine, restava apenas alguns instantes de vida. E eles então se despedem em um momento bem triste, pois eles sabiam que não se encontrariam mais em vida. E o amigo do Constantine diz um até logo, sabendo que ambos estão prestes a morrer e que eles vão para o mesmo lugar. Um lugar que não deve ser nada bom. E quando Constantine ia deixar o local, ele vê um cara muito estranho chegando. Esse ser estranho revela que ele veio pegar a alma do Finn. E ele é ninguém menos do que o primeiro dos caídos, um dos seres conhecidos como o Diabo. Esse ser já sabia quem era o Constantine e diz que o pai dele, no caso o pai do Constantine, está no inferno sob os seus cuidados. E o primeiro dos caídos para machucar o Constantine diz que o pai dele está no inferno pelo crime de ter odiado o próprio filho. E só para lembrar a história do Constantine, saiba que antes dele nascer, ele matou o irmão ainda no útero. E a mãe do Constantine morreu em seu parto. E agora ele sabe que o seu pai foi para o inferno por odiar ele. Pensa no remorso que esse cara não deve ter. E o primeiro dos caídos revela que ele fez um acordo com o Finn. E o acordo era o seguinte: caso o primeiro dos caídos buscasse a alma dele meia-noite em ponto, ele poderia ficar com ela. Mas caso não buscasse, ele poderia se libertar e escapar do inferno.
E como faltava alguns minutos para a meia-noite, o Constantine sabia que ele tinha um tempo, e começou a sondar e buscar algumas informações do primeiro dos caídos. E para isso, ele oferece uma cerveja e tenta puxar algum assunto. E os dois começam a conversar e a beber. Só que a cerveja que o primeiro dos caídos tinha bebido era aquela feita com água benta. E graças a isso, o primeiro começa a se contorcer de dor, e o Constantine bate nele com uma garrafa quebrada e o joga num poço de água benta. E com isso, o primeiro dos caídos é obrigado a voltar para o inferno. E como deu meia-noite e o primeiro dos caídos não estava lá, a alma do seu amigo foi libertada. E isso mostra um pouco do lado legal do Constantine. Ele comprou uma briga contra um dos seres mais poderosos para salvar a alma de um amigo. Mas agora ele sabe que o primeiro dos caídos vai querer ele de qualquer jeito e que ele está putaço. E o próprio Constantine diz que antes ele não queria morrer, agora ele não se atreve, porque ele sabe muito bem o que esperaria ele no inferno. E na tentativa de achar uma solução para sua doença, ele chegou a cogitar pedir ajuda para o monstro do pântano, mas achou que não daria certo. E então, ele foi pedir ajuda para ninguém menos do que o arcanjo Gabriel, que simplesmente se negou a dar qualquer ajuda e ainda falou que ele iria morrer por conta dos seus hábitos de vida e que iria para o inferno porque fez mal para muita gente. Ele lembra que o Constantine tentou matar o próprio pai, que ele usou os amigos dele como escudo e depois os abandonou, e que ele usou magias proibidas e etc. Resumindo, o Constantine foi pedir ajuda e levou um cuspe e 2 tapas na cara. Isso tá seco, tá grosso, velho. E depois disso, e meio sem saber o que fazer, o Constantine resolve recompensar alguns amigos pelo mal que causou, mostrando que realmente ele guardava muitos arrependimentos. E depois de vários eventos e conversas, o Constantine diz que vai fazer a coisa mais arriscada que ele já fez na vida. E é mostrado, logo em seguida, o Constantine fazendo um ritual de invocação, chamando pelo segundo dos 3, ou o segundo dos caídos. E quando o segundo dos caídos chega, ele até estranha porque o Constantine fez um ritual de qualquer jeito, sem nenhum tipo de proteção, típico de alguém que não tem mais nada a perder. E depois a HQ só mostra que ele fez um trato com o segundo dos caídos, um trato que ninguém sabia qual era. E agora ele estava dando um tempo para limpar o ambiente, porque ninguém poderia saber que o segundo dos caídos esteve ali. E logo em seguida, ele inicia um outro ritual, e chama o terceiro dos 3, ou o terceiro dos caídos, e também faz um trato com ele, embora esse trato também não seja revelado. E agora, o Constantine só tinha que esperar pela morte. E para reduzir o tempo de sofrimento e agonia, ele corta os próprios punhos para acelerar o processo de sua morte. E quando ele estava próximo do derradeiro momento, chega o primeiro dos caídos, que estava doido para pegar a alma dele, afinal, o Constantine passou a perna feio no cara. Mas eis que o segundo dos caídos também aparece, e diz para o primeiro dos caídos sair, e que o Constantine era dele por direito, visto que eles tinham um contrato. Pois é, o Constantine vendeu a alma dele para o segundo dos caídos. O problema é que existe uma regra no inferno que possibilita um demônio tomar a posse de uma alma por insulto. Ou seja, se você insultar um demônio e você for para o inferno, ele tem o direito sobre a sua alma. E um insulto seria basicamente sacanear um demônio, como por exemplo, fazer o cara beber água benta. E então ambos tinham direito à alma do Constantine. E o primeiro dos caídos, muito puto, pergunta para o Constantine: "O que você fez, maluco?" E o Constantine responde ao seu melhor estilo e disse o seguinte: "Você ainda não viu nada, seu bosta." E pra piorar, o terceiro dos caídos também apareceu e disse que o Constantine tinha vendido a alma para ele. Ou seja, os 3 príncipes do inferno tinham direito à alma do cara. Então naqueles rituais, o Constantine vendeu a alma deles para os 2 sem que um soubesse do outro.
E por causa disso, começa a rolar a maior briga entre os três, à medida que o Constantine vai morrendo. E como uma alma não pode ser dividida e apenas um poderia ter a alma dele, a situação esquenta cada vez mais. O primeiro dos caídos diz que não existe a menor possibilidade dos três se unirem para torturar o Constantine, e eles também não ousam a guerrear, porque se eles iniciassem uma guerra, o inferno inteiro entraria em colapso e os céus venceriam. Então, como nenhum deles queria ceder a alma do Constantine, para você ver o valor dela e não podiam guerrear, o primeiro dos caídos fez a única coisa possível. Ele curou o câncer do Constantine da forma mais dolorosa possível. Os três príncipes do inferno fizeram da cura uma verdadeira tortura. Eles praticamente desfizeram e recriaram o corpo dele da forma mais dolorosa. E finalmente, o Constantine ia viver um pouco mais, até eles resolverem o que iriam fazer com a alma dele. E eles precisavam de um tempo para pensar nisso, sem iniciar uma guerra. E agora, o curado Constantine ainda diz que eles não só não poderão matar ele, como terão que protegê-lo, porque se ele morrer, a guerra no inferno vai acontecer. Em outras palavras, o Constantine não poderia morrer, pelo menos não até eles concretizarem um acordo ou uma solução para o caso. E o Constantine agora se veste e se prepara para ir embora, deixando os três para trás. Mas se ele fizesse somente isso, não seria o Constantine. Cara, ele é muito merdeiro, então ele tinha que fazer algo mais. E não deu outra, ele fez exatamente isso que vocês estão vendo na imagem. Isso é o Constantine na sua melhor forma. E essa foi mais uma história fantástica do Constantine, repleto de diálogos profundos e de peso emocional, onde ele praticamente não usou nenhuma magia direta, nenhum grande poder, e mesmo assim ele venceu três seres extremamente poderosos. E durante toda a história, você vê que ele é muito humano. Ele tem um lado canalha, mas tem um lado justo e bondoso. Você pode ver que ele arruinou a vida da sua família, principalmente do seu pai, que é também um lixo de pessoa, e ele também ferrou vários dos seus amigos. Mas por outro lado, ele salvou vários desses amigos, e até se sacrificou por um. E também fez o bem para muita gente. E esse ser ambíguo é o Constantine. E se você gostou do vídeo e se gosta do Constantine, deixe aquele like e se inscreva no canal, pois ele é um assunto recorrente por aqui. E também deixe nos comentários se você quer mais algum vídeo sobre o Constantine. Conto demais com o seu apoio e até a próxima!